homem que gostava de cuidar da saúde das pessoas e ajudar os mais vulneráveis. Nasceu na cidade de Goiás em 1891. Filho do médico Dr. João Teixeira Álvares e Dona Josefina Teixeira. Teve uma infância e juventude bem difícil. Quando ainda criança, sofreu um grande abalo ao ver seu pai abandonar sua mãe, deixando-a em grande dificuldade financeira com 3 filhos para criar. Com a ausência do marido, que nunca mandou notícia e nenhum auxílio para o sustento dos filhos, Dona Josefina passou a sustentar as crianças com o produto de suas costuras. Pedro Ludovico nasceu aqui em Goiás, né? Foi criado pela mãe e ele era muito envolvido com a vida profissional dele e ele foi, pai dele, João Teixeira, foi incluído num grupo para ir estudar na França com o Pasteur, grande médico e pesquisador francês, né? E ele então, ele não quis levar a mulher, né? Ele já tinha um filho e uma filha, e meu avô Pedro estava ainda na barriga da minha avó. A mãe que o criou. A mãe separou do pai, grávida dele, a dona Josefina Ludovico de Almeida, estava grávida do 3º filho, e o marido foi estudar na França, fazer um curso de pós-graduação em medicina, em obstetrícia, e lá ele conheceu uma francesa e se apaixonou por ela. Quando ele voltou, ele falou para dona Josefina que voltaria para a França. Ela falou assim, bom, e eu volto então para Goiás. E veio para Goiás. Em seguida ele manda uma carta para ela, pedindo para ela voltar, que ele tinha recebido uma proposta para ser nomeado visconde. E ela falou, não me interessa ser viscondessa, e mandou a carta de volta para ele. Antes do seu legado político, Pedro Ludovico foi um homem caridoso. Exercendo sua função de médico, ajudava os pobres necessitados, não cobrando consultas e nem tratamentos. Agora, quem tinha condições financeiras, Pedro cobrava. O interessante é que Pedro Ludovico, durante toda a sua trajetória, ele sempre privilegiou o seu lado político e não o lado pessoal. Por exemplo, na sua autobiografia, por exemplo, que ele publicou em 1973, apenas 2,5 páginas ele usa para escrever o período dele, desde que nasceu até quando ele vai para o Rio de Janeiro para cursar medicina. Ou seja, ele privilegia naquela autobiografia apenas a trajetória política. Então, ele mesmo não deixou muita coisa escrita a respeito da sua intimidade, né? Isso a gente pode tentar compreender por meio de outras pesquisas, né? Mas ele mesmo não deixou isso muito explícito, né? Como um bom político, sempre privilegia o lado político e não o lado pessoal. Ele então teve a sua vida aqui, cresceu aqui, ele mesmo dizia que a vida dele como criança aqui em Goiás foi muito boa, né? E pelo que eu vejo até hoje, o amor que as pessoas que foram criadas aqui, o amor que eles têm pela cidade é uma coisa impressionante. Os anos passaram e Pedro Ludovico matriculou-se no Liceu de Goiás, onde concluiu o curso ginasial. Em seguida, tratou de ir para o Rio de Janeiro estudar medicina. Sabedor de que seu pai estava residindo em Uberaba, Minas Gerais,
onde possuía uma casa de saúde, se deslocou para lá na esperança de conseguir uma ajuda financeira chamada mesada para continuar seus estudos no Rio de Janeiro. E quando ele chegou na casa do pai, a moça foi chamar o pai e o pai veio já falando: eu sabia que quando você precisasse de dinheiro, sua mãe ia mandá-lo aqui. Ele falou assim: não fale da minha mãe. O senhor não vale uma unha do pé dela. E foi embora. Saiu muito bravo, nunca mais falou com o pai. Então Pedro Ludovico nasceu sem ser reconhecido pelo pai. Enquanto o pai tinha boas condições financeiras, financiou o estudo dos irmãos, né? O pai se recusou a financiar o estudo dele quando ele seguiu para o Rio de Janeiro para estudar inicialmente engenharia. Ele passou em Uberaba, o pai se recusou. O pai dele era médico, mas de certa forma rejeitou o filho, né? O Pedro Ludovico, o pai não deu apoio. Ele, quando ele morava em Goiás Velho, fez o curso dele para o Goiás Velho, foi para o Rio de Janeiro para estudar. Inicialmente ele começou com engenharia, matriculou-se na Politécnica, mas depois desistiu e foi fazer medicina na Praia Vermelha, na Faculdade da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele encontrou vários amigos de Goiás, né? Foram morar numa pensão e estava muito difícil. Ele foi fazer engenharia, porque ele era bom em matemática, né? Mas o curso de engenharia era um curso pesado e precisava de mais dedicação do que o curso de medicina. Ele desistiu e o irmão dele já fazia medicina, o João Teixeira Álvares Júnior, e falou: não, Pedro, faz medicina. E ele foi para a escola de medicina e começou a dar aula particular, que ele era bom, né? Mas não estava dando, o dinheiro não dava. Aí ele foi atrás do Braz Abrantes, que na época, Marechal, né? E pediu para ele um emprego. Ele falou: Pedro, não dá certo isso não, você não vai ser nem bom estudante, nem bom empregado. Continua dando suas aulas, que te ajuda um pouco, mas eu vou pagar seus estudos. Quando se formar, você me paga. Mas adivinhe, Marechal nunca quis receber de Pedro. Anos depois, Pedro Ludovico, já médico, clinicando em Rio Verde, no sudoeste do estado, com uma situação estável, recebeu uma carta do seu irmão por parte de pai, comunicando que o velho Dr. João Teixeira Álvares não mais clinicava por conta de uma catarata, que o levou a uma situação financeira insustentável. Pedro respondeu ao irmão que mandaria mensalmente uma importância necessária para o sustento do pai, mas exigia que nunca deixassem o velho saber a origem do dinheiro, evitando assim qualquer constrangimento para com o pai que lhe faltou nos momentos mais difíceis. Inclusive, o pai nem registrou como filho. Ele, com 18 anos, ele ainda não tinha o registro de nascimento dele. E ele, então, requereu que o pai dele reconhecesse como filho. Então, foi feita uma ação e ele, então, foi reconhecido. E ele assinava Pedro Ludovico Teixeira Álvares. Ele nunca falou muito sobre essa relação com o pai, mas ele guardava muita mágoa. Tanto que o Pedro Ludovico não fala muito sobre essa infância, essa adolescência no livro de memórias. O Dr. João Teixeira Álvares, embora tivesse hospital, ele era muito boêmio, ele acabou com tudo e ele estava numa pobreza terrível, né? O que o Pedro Ludovico Teixeira fez? Pegou um pouco de dinheiro, um bom dinheiro na época, né? Deu para esse enviado para custear o pai enquanto ele precisasse. Se ele precisasse de mais dinheiro era só buscar, né? Porém com uma condição de que o pai nunca soubesse de onde que vinha o dinheiro, né? Ou seja, ele ajudou o pai, mas permitiu com que o pai não soubesse que aquele filho renegado, né, tinha feito aquilo por ele já no fim da vida. Ao mesmo tempo, ele não quis constranger o pai, foram essas as palavras, né?
de saber que o dinheiro vinha do Pedro Ludovico. Então, assim, isso mostra um pouco do caráter dele, né? Mas ser médico, para Pedro, não bastava. Num estado que ele não via desenvolver. Numa capital que não saía do lugar. Revoltado com a miséria que já campeava naquela época Goiás, Pedro Ludovico resolveu entrar na política e fez de corpo inteiro. Quem ensinou meu avô a fazer política foi minha avó. Meu avô era cru em política, não entendia nada. A minha avó conversando com ele e tal, aí entrou na política. E minha avó não fala assim que todo político tem uma grande mulher? Então é isso que aconteceu. Quem lançou ele na política foi o sogro. O sogro viu nele uma personalidade interessante. Ele só conseguiu ser o Pedro Ludovico, construtor de Goiânia, por meio de um contexto histórico muito específico. Ele construiu a carreira política dele com uma afinidade muito grande com Getúlio Vargas, né, que até está aqui o busto dele, num período terrível, né, que a gente vinha ali da quebra da Bolsa de Nova York, toda a crise econômica que o mundo atravessava, num dos piores estados da federação. Em todos os índices socioeconômicos, se a gente for pegar, Goiás só perdia para o Piauí. Então, assim, Goiás era o pior estado, né, para se viver, o pior estado em renda, né, e ele conseguiu, aí, com poucos contos de réis, por meio de um empréstimo do governo federal, para fazer os prédios públicos, construir uma nova capital e deu certo, né? Por isso que eu acho que o grande legado do Pedro Ludovico não foi só Goiânia, mas principalmente provar que uma capital no sertão dava certo, e isso foi o determinante para que Juscelino Kubitschek transferisse a capital para Brasília e construísse Brasília, porque Goiânia havia dado certo. Então, assim, se a gente for pegar, desde o século XIX, o final do século XIX, já estava delimitado o quadrilátero cruz ali, onde seria Brasília, mas nenhum presidente teve peito de fazer. Então, Juscelino, vendo que Goiânia deu certo, ele se inspirou e transferiu a capital. Acho que esse é o maior legado. Uma das justificativas, como nós estávamos até falando, em termos da transferência da capital, é o saneamento básico. As outras capitais do Brasil, em comparação à nossa, já tinham seu saneamento básico. Ou seja, Goiás, o retrocesso, nós, como capital, era isso daqui, ó. As pessoas, nos anos 30, ainda captavam água em fontes públicas, como este chafariz que aqui está. Então, era uma questão assim, que Pedro Ludovico levou para o lado pessoal, em fator do quê? Do retrocesso que a cidade tinha como capital em comparação às outras capitais do Brasil. O relato dele era que as outras capitais tinham seu próprio saneamento básico. E a cidade de Goiás, como capital, as pessoas tinham que carregar jarros d'água. Para ele, a visão dele em relação a isso era um retrocesso total. Toda a cidade tomava banho de rio. Primeiro, porque não tinha água encanada. Né? E segundo, que era uma coisa quase que obrigatória, porque sempre foi quente, como é até hoje, né? E o rio era a forma de todo mundo se refrescar e se divertir, né? E até fazer a higiene pessoal. Né? Então o rio tinha uma função muito importante na vida de todo mundo aqui. E continua o banho de rio, continua uma atividade aqui importante, aqui para cima na Carioca, né? Todo mundo vai para lá e passa o dia, e inclusive pessoas que vêm de fora. Aqui tinha o Poço do Bispo, que era para os homens, e tinha um outro poço para as mulheres. Eles não tomavam banho junto, porque os homens de Guadiaral tomavam banho nus, né? Então o poço era diferente para homem e mulher.
Como o sudoeste goiano tinha contato direto com o Triângulo Mineiro e São Paulo, onde as populações eram mais evoluídas e independentes, isto influenciaria muito as populações das cidades de Rio Verde, Jataí, Santa Rita do Paranaíba, hoje Tumbiara, e Mineiros, que passaram a assimilar novas ideias liberais, o que veio facilitar a liderança de Pedro Ludovico, que chefiava a oposição ao governo estadual e federal com grande eficiência e vigor. Não tardaria a reação. O governo estadual passou a enviar para Rio Verde os delegados de polícia mais violentos. Por 2 vezes, Pedro foi preso na cadeia da cidade, juntamente com seu sogro, que era senador, Antônio Martins Borges. Tal era a insegurança naquela época que o advogado Urbano Bercó, ao conseguir o habeas corpus para a soltura dos 2 prisioneiros, foi barbaramente espancado pelo delegado Barros, homem violento, importado da Polícia do Espírito Santo para desmantelar as oposições do sudoeste goiano. Ele é preso em Rio Verde, transferido para Goiás, só que nesse período dessa transferência acontece a vitória da Revolução do Movimento de 30, né? De outubro de 30. Acontece ele ser, vamos dizer assim, era participante desse processo, mas ele vinha preso para Goiás, mas muda o cenário, porque ele chega em Goiás já com a Revolução vitoriosa, o movimento vitorioso, e graças a uma intervenção mineira, o governo de Goiás, dos Caiados, é deposto, né? E eles nomeiam, inicialmente, um mineiro ocupa a presidência, mas logo em seguida ele nomeia uma comissão de políticos goianos, né? Que o Pedro Ludovico integra, né? E daí muda o cenário de político do Estado, quer dizer, o Pedro Ludovico passa logo em seguida nomeado interventor. Pedro tinha um espírito de liderança. É difícil falar dele sem ligá-lo à política, já que ele é um líder nato. Desde pequeno era visionário e sonhava com um estado mais evoluído. Com os rumores que surgiram de que estava se tramando uma revolução que partiria de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Pedro Ludovico se deslocou para Belo Horizonte, entrando em contato com o governador daquele estado, Dr. Antônio Carlos de Andrade, que veio confirmar a conspiração e passaram a corresponder por meio de código telegráfico. Pedro, disposto a dar a própria vida pela causa, passou a partir daquele momento a utilizar todo o dinheiro que ganhava na compra de armas e munições. As armas e munições eram enterradas mais de uma vez, pois tinham que ser desenterradas e lubrificadas, e muitas vezes mudadas de lugar. Era uma forma de Pedro Ludovico se defender. A revolução demorou muito, mas quando foi marcada a data do dia 24 de outubro de 1930 para iniciar, Pedro transferiu todo o seu arsenal de guerra para o Triângulo Mineiro, onde foi muito ajudado pelo seu colega médico, Dr. Diógenes Magalhães, em Uberlândia, e pelo amigo Dr. Pedro Fenelon, em Tupaciguara. Conseguiram recrutar 130 homens nos garimpos na fronteira com Mato Grosso, Triângulo Mineiro e Rio Verde. A data aprazada, invadiram Goiás e, depois de muita luta com a polícia goiana e a ocupação de várias cidades, Pedro Ludovico partiu para tomar Rio Verde, onde havia um batalhão da polícia que foi muito reforçado sem o conhecimento dos revoltosos. Houve um combate terrível e a munição de Pedro Ludovico acabou. Ficando sem condição de lutar, ele mandou seus companheiros se dispersarem e apanhar os 5 caminhões de que dispunham e retornar a Minas Gerais. Como ficou para trás, mantendo a moral dos retirantes, acabou sendo preso quando descansava, se refazendo da fadiga de vários dias de caminhadas e lutas.
Não é fácil ser líder, né, Pedro? Você não conseguiu seu objetivo imediato, que era a tomada de Rio Verde para depois avançar sobre a capital do estado. Mas, Pedro, você conseguiu evitar que a polícia goiana fosse ajudar as forças leais ao presidente Washington Luiz, que acabou caindo com a vitória. E olha que você, Pedro, só ficou sabendo da vitória da Revolução quando estava preso, sendo levado juntamente com o deputado oposicionista Ricardo Campos a 5 quilômetros da cidade de Goiás, momento em que se inverteu a situação. Você, Pedro, de prisioneiro, passou a ser vitorioso, assumindo o governo do estado. Ele tinha uma conduta que é muito raro numa pessoa que é líder, né? Assim, de considerar as pessoas. Ele nunca mandou prender ninguém, nem bater em ninguém, nem matar em ninguém. Se ele bateu em alguém, foi ele que fez pessoalmente. Mandar matar, jamais. E um fato interessante que eu convivi com ele desde, quer dizer, meu pai, meu avô, né, que foram o braço direito deles, nunca a gente ouviu eles falando do opositor com críticas assim ferrenhas. Eles falavam do político, dos atos políticos, mas não do ser humano. Eu virei uma historiadora por causa do Dr. Pedro, porque eu sou encantada com a vida dele. Pedro carregava muito amor, mas também uma singularidade. Talvez uma certa timidez? Não, já que ele tinha muita facilidade e vontade de falar em público. Convivia com muita gente. Vamos dizer que Pedro era uma pessoa fechada, mas introspectiva. Nas horas certas, muitas palavras. Em outros momentos, objetivo. Muito simples. Ele era, assim, você não acreditar que ele era político. Mas é para conversar com todo mundo. Eu tenho aqui, ó, almoçava umas 10 pessoas aqui todo dia. E 100 do lado de fora, 100 pessoas do lado de fora. Mandar dar comida para todo mundo que estava do lado de fora aí. São gente simples, pobre, então ajudava muito os pobres. Meu avô não era assim muito de conversar, de qualquer momento você chegasse, sentasse, puxasse conversa com ele te dava atenção, conversava e tudo. Mas não era uma pessoa de te chamar para conversar, né? E ele mesmo era tímido. Agora, quando ele subia num palanque para fazer um discurso, ele se transformava. É mais solidários com o governo. Pedro era tido como um menino visionário. Ele era além da sua idade. Ele pensava sempre à frente, era adiantado em tudo, menino esforçado e inteligente. Pedro era justo, verdadeiro. Além de médico, foi jornalista. Sócio de um jornal no interior de Goiás, ele escrevia com sabedoria e com uma visão macro de como ele desejava o desenvolvimento do estado que nasceu. Eu não sou assim extrovertido, não sou um homem, sou um realista. Os políticos de antigamente eram mais solidários, gente que mantém princípio, mantém fidelidade partidária. Eu passo que hoje não se vê muito isso, né? Atualmente eles mudam de camisa de um dia para o outro. E quem perder, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Quem ganhar, ganhou.
que muitas vezes, junto aos irmãos, fez o papel de homem da casa, já que sua mãe morava somente ela com os filhos, ele poderia querer aquela vida tranquila do interior. Não, ele tinha muitas preocupações amplas do que o universo da medicina ele não poderia alcançar. Aos 10 anos de idade, o menino Pedro começou a revelar os primeiros sinais de que seria um homem público, que levaria uma vida das mais movimentadas. Pedro, integrando naquele ano o corpo de redatores do jornal O Sertão de Rio Verde, já se destacava. Ele queria representar a comunidade, seja na escola, seja na cidade, seja no próprio estado, porque ele era amplo. Ele era grande, Pedro era macro. Aos 20 anos, Pedro, com sua vida tão precursora, muito à frente do seu tempo e das práticas então dominantes no estado de Goiás, sustentadas pelas velhas estruturas conservadoras que dominavam a política local, não pôde ficar omisso quando as contradições políticas entre o seu sogro, senador Martins Borges, também defensor de bandeiras inovadoras, e o senador Antônio Ramos Caiado, plenamente identificado com o núcleo de poder da Primeira República, chegaram ao ponto de ruptura. Dessa maneira, o doutor Pedro, como era carinhosamente chamado, não hesitou em seguir a liderança do seu sogro e apoiá-lo na dura disputa que teve de enfrentar. Pedro do Vico é uma pessoa muito simples e ele gostava muito também de música, ele gostava de ouvir um tango, dançar um tango, sempre convidava a pessoa para dançar um tango com ele. O tango que ele mais gostava era a comparsita. Pedro Ludovico educou muito bem os filhos. Pelo menos é isso que eles descrevem em alguns livros. Segundo eles, o pai exigia muita firmeza, caráter e espírito forte durante o desenrolar de suas vidas. Não praticava nenhuma religião. Pedro acreditava em Deus ao seu modo e sempre dizia que a sua religião era procurar ser bom e justo. Dona Gersina, sua amada companheira, era muito católica, mas ele, no entanto, jamais a desestimulou em sua fé. Simplicidade dele. Ele era muito tranquilo. Quando ele subia num palanque para fazer um discurso, ele se transformava um líder verdadeiro. Muito familiar, um grande conselheiro.